Capítulo 18. A flor da pele. A adrenalina estivera a tal nível que tudo aconteceu de uma maneira quase onírica. A noite estava caindo e Jean ainda conversava com Antonelli na sala de visitas. Obviamente não viera atrás da mãe, e sim da filha. Contudo, assim que notou que ela não correria até ele com beijos e abraços, como de praxe, sentiu o orgulho ferido e inventou uma desculpa para justificar sua visita. Antonelli, por prudência e discrição, não perguntou sobre a vida conjugal dele com a filha. Ainda explicava sobre as equipes de busca da outra filha quando a porta principal se abriu. Era Elizabeth. Mal encostou a porta atrás de si e seu olhar pousou sobre Jean. O rosto dela se desmanchou numa expressão indefinida e sua voz falhou ao desejar boa noite. O esposo respondeu sem emoção. Foi um longo dia. Acho que vou me deitar, anunciou Antonelli, estratégica. Filha, você faz companhia ao seu marido? Elizabeth e Jean se entreolharam, confusos. Estavam ainda mal resolvidos. Ela o julgava errado e ele desaprovava a atitude dela. Na verdade, mamãe, eu também já ia me recolher. Converse lá em cima. Antonelli estendeu a mão ao genro, fazendo-o levantar-se. Podem dividir o antigo quarto de Elizabeth. A filha respirou profundamente, buscando uma nova fuga, mas não encontrou nenhum argumento. Afinal, eram marido e mulher. Subiram as escadas sob uma atmosfera pesada que pairava sobre eles, traduzida no silêncio formal, na maneira como evitavam se olhar, nos tiques irritados que adotavam. À porta do quarto de Elizabeth, Antonelli se despediu rapidamente. Nós nos vemos pela manhã. Boa noite, mamãe. Observaram a mulher seguir pelo corredor tranquila. O casal se viu na pior situação que se pode imaginar entre duas pessoas brigadas estarem a sós. Elizabeth abriu a porta do quarto e entrou, deixando uma fresta para ele. Foi vestir seus trajes de dormir, sem sequer olhá-lo. Jean se aproximou para iniciar uma conversa, com o braço esticado para tocar o ombro da esposa, mas ela se esquivou. Deu-lhe as costas e foi para a cama. Ele levou as duas mãos à cintura, observando-a deitar-se sem qualquer palavra ou sorriso. O que deu em você? Ela posicionou o lampião aceso sob o criado mudo, tão muda quanto móvel. E esse comportamento agora? Insistiu. Já não bastou ter sido desobediente? Jean, eu praticamente implorei para me acompanhar. Lembrou-o, tranquila, sabendo que eu não vinha. Foi exatamente por isso que vim sozinha. Ele se silenciou, cruzando os braços. Talvez até preferisse que a esposa começasse a derramar as lágrimas que tanto irritavam, mas Elizabeth parecia convicta da sua posição. Caminhou até a cama e sentou quieto. A voz de Elizabeth quebrou o silêncio. Falou sério quando disse para eu não voltar nunca? Jean sentiu uma leve pontada de remorso. Diga-me, Jean. Virou-se na cama encarando-o com mágoa. Falou sério? Deve reconhecer que foi desobediente. Isso não responde à minha pergunta, mas justifica a minha atitude. Ela fechou os olhos por um instante, mantendo a calma.
Eu devia saber, sussurrou. O que é, mulher? Voltou a abrir os olhos, pousando-os na figura do marido, que a olhava com uma impaciência crescente. Boa noite, Jean. Voltou a virar as costas, assoprando a chama do lampião e deixando-o no escuro com seus pensamentos. Ele sabia que agira mal, reconhecia que fora impulsivo ao dizer tais coisas quando a mulher partiu. No entanto, seu orgulho não permitiu deixá-la saber disso. Homens não pedem perdão. Deitou-se lembrando as palavras do pai. É a esposa quem precisa se humilhar e implorar pelo perdão do marido, nunca o contrário. O imponente castelo dos Mondevier já era iluminado com o sol das primeiras horas da manhã, projetando uma sombra larga no gramado do jardim. Antonelli olhava pela janela contemplando a bela floresta que rodeava suas terras, mas não pensava nas árvores, nem nas flores, quanto menos nas lindas cachoeiras escondidas naquela imensidão verde que ela jamais conheceria. Caroline, sussurrou angustiada, onde você está, minha querida? A quilômetros dali, Bernardo sentiu o rosto esquentar, com um raio de sol que escapara por entre as árvores acima dele. Movimentou-se, despertando devagar, e sentiu algo lhe barrar os movimentos. Franziu o senho por alguns instantes, identificando a situação em que estava. Caroline estava deitada ao seu lado, com os braços segurando-o contra si e a cabeça delicadamente recostada em seu tórax. Ele também a abraçava pela cintura. Não me lembro de ter tomado tanto vinho, refletiu assustado, até que se lembrou da última madrugada. A garota apenas estava com medo e fora procurá-lo, nada além disso. Voltou a relaxar o pescoço, pousando a cabeça no chão. Não queria acordá-la, então esperou para se levantar. Passeou os olhos por toda a paisagem em torno de si, até centrá-los no rosto da garota. Adormecia profundamente. Parecia tão tranquila e segura ali junto dele. Observou-a respirando devagar, num raro momento de paz, naquela conturbada jornada que seguiam. Aonde viemos parar? Pensou preocupado. Recolheu vagarosamente um dos braços, pousando a mão na face dela corada de sol. Era uma garota corajosa. Ou seria uma mulher valente? Experimentou uma estranha sensação ao se deparar com aquela questão em seu íntimo. Diante de si parecia tão menina quanto mulher. Em alguns momentos convencia-se de que ela era jovem demais e sentia um carinho fraterno encher-lhe o peito, um desejo de defendê-la, protegê-la. No entanto, em outras vezes, aquele semblante parecia sugerir maturidade, fazendo com que aquela situação denotasse muito mais que um inocente carinho, mas a atração verdadeira de um homem para uma mulher. Seus dedos seguiram os traços daquele rosto bonito. Ele balançou a cabeça como se fugisse de um encantamento. Com a movimentação, ela esticou o pescoço e moveu um pouco os braços. Bernardo paralisou com o toque dela pelo seu tronco, observando-a mover-se com leveza, os cabelos despenteados espalhados pelo chão, alguns fios mais curtos colados no suor da nuca. Fugiu mais uma vez daqueles pensamentos. Está precisando de uma mulher, Bernardo, concluiu zombando de si mesmo. Ele sabia que não havia nada de atraente naquela garotinha mimada.
A inquietude dele finalmente a despertou. Assim que abriu os olhos, ela teve o mesmo sobressalto que ele, ao ver em que situação os dois estavam. Bernardo percebeu a contradição dela. Bom dia, milady. Ela soltou um grito curto, rastejando para trás, como se cada segundo a mais encostada a um homem agravasse a intensidade do pecado. Sentou-se ofegante, as mãos apertadas contra o colo. O que nós... Devagar ela assimilou os fatos. A comunidade cigana, a mãe Nurra, a noite, a escuridão, o medo. A adrenalina estivera a tal nível que tudo aconteceu de uma maneira quase onírica. Não se lembra? Ele se divertiu, brincalhão. Pare com isso, irritou-se ainda envergonhada. Afinal, era ela quem o tinha procurado. Mas foi uma noite tão boa. Atirou contra ele o bolo de tecidos que usara como travesseiro. Bernardo ria com gosto. É claro que estou brincando, bobinha. Nem em meus piores pesadelos nós teríamos. O olhar da menina calou-o no mesmo instante. Bem, disfarçou, não querendo começar uma discussão. Como passou a noite? Dormiu bem? Ela ergueu as sobrancelhas. Dormi, estava exausta. Ele não resistiu à tentação de mais uma provocação. Aposto que adorou dormir abraçada comigo. Ela ergueu a mão para um tapa, errando por pouco. Você se aproveitou, sabia que eu estava frágil e com medo. Mulheres adoram fazer-se de inocentes. Ele riu ainda mais, o que a transtornou profundamente. Você é insuportável, sabia? Esbravejou irada. Bernardo não riu mais, balançou a cabeça confuso. Eu não a entendo. Num dia está toda meiga, grata por tudo que eu tenho feito por você. No outro, parece que simplesmente não suporta me ver na sua frente. Quem é você para... Quem sou eu? Gritou, fazendo-a recuar. Pois eu vou contar, caso tenha se esquecido. Sou aquele que a está ajudando a atravessar esta floresta. Aquele que está se preocupando com sua segurança, salvando-a de gente estranha, carregando-a no colo quando se machuca. Caroline se assustou com a transformação no rosto dele. Nunca o vira tão furioso. Ela não sabia, mas se havia algo que ele não suportava era ingratidão. Amanhã parece ter começado bem para os pombinhos. Uma voz na entrada da tenda fez os dois saltarem. Era uma cigana que Caroline ainda não conhecia, morena de cabelos longos e negros, cobrindo os ombros e as costas. Tinha exposta a cintura bem desenhada e vestia uma saia que chegava até os pés. Segurava os lençóis afastados para poder conversar com eles. Já soube da notícia, continuou com um sorriso insinuante. Quer dizer que nosso Teron resolveu se enlaçar. Bernardo voltou a se sentar sem disfarçar a irritação com a menina. Caroline ficou calada, tentando entender o que se passava. Não estava gostando da maneira irônica como aquela cigana se dirigia a eles, principalmente a Bernardo. Perdoe-me, acho que atrapalhei alguma conversa importante. Abriu mais um daqueles sorrisos preguiçosos. Até mais ver. Lançou mais um olhar a Bernardo de canto, antes de sair. De alguma forma, aquela aparição repentina pareceu mexer com ele. Quem era? Perguntou Caroline, tentando não demonstrar muito interesse. Ele tomou um fôlego profundo, lançando a Caroline um olhar decepcionado. Não importa quem ela é.
que importa é que esse seu jeito está tornando tudo muito difícil. Será que você não é capaz de abrir mão de um único fio de cabelo por ninguém? Levantou-se ainda olhando para ela. Eu não precisava fazer nada disso, mas faço por você. Será que dá para parar de reclamar e tentar enxergar isso? Dirigiu-se a passos largos para a saída. A propósito, voltou apontando o dedo para ela. Aquele relógio pode valer muito para mim, mas não para eles. Não temos muitos dias aqui. Talvez mais hoje ou amanhã. Espero que fique feliz e que cuide direito desse seu machucado. Atravessou os tecidos com fúria. Caroline baixou os olhos entristecida com as palavras que Bernardo despejara sobre si. Será que você não é capaz de abrir mão de um único fio de cabelo por ninguém? Sentiu-se pequena como uma formiga, arrependida do seu comportamento sem sentido. Levou uma das mãos ao colo ainda, com o olhar fixo no chão. Será que eu devo... Ponderou por mais alguns instantes até concluir que sim. Talvez fosse chegada a hora de tomar alguma atitude realmente madura, e seria naquele exato momento. O barão tomava seu de jejum quando alguém bateu à porta. A empregada foi até o seu senhor para avisar com euforia que o visitante trazia notícias sobre a menina desaparecida. Enésio se levantou, caminhando com pressa enquanto limpava o bigode. Não via a hora de se livrar daquele escândalo social. Ao que avistou quem o esperava, o alívio se misturou a uma boa dose de desgosto. Bom dia, desejou receoso. Era Ernesto quem o aguardava, vestindo os mesmos trapos da outra vez, com aspecto e cheiro de quem não se limpava havia dias. Juarez estava ao seu lado, observando o interior da casa, com o seu olhar calculista e estratégico. Acho que já podemos conversar sobre o nosso acerto, explicou o recém-chegado. Enésio arqueou as costas para trás, incomodado com o assunto. Abriu a boca para responder, mas foram interrompidos por Antonelli, que surgiu atrás do marido com entusiasmo. Tem notícias da minha filha? Perguntou sem compostura, estava aflita. Antonelli, Enésio repreendeu, volte para dentro. Quero saber de Caroline, insistiu, agora se dirigindo aos visitantes. Onde ela está? Estamos tratando de um assunto muito importante, madame, explicou Juarez com cortesia. Assim que o seu marido voltar para dentro, creio que terá gosto em lhe contar tudo o que sabe. Agora o assunto é entre homens, esclareceu seu marido, breve e definitivo. Antonelli baixou o rosto decepcionada e adentrou novamente a casa. Juarez uniu as duas mãos. Se me permite dizer, senhor, sua esposa é muito graciosa. Agradeço, respondeu automático. Graciosa e atraente, completou Ernesto com o olhar pervertido. Mas não estamos aqui para falar de mulheres, a não ser que... Freou a frase com um sorriso pretensioso. Continue, Ernesto, pediu o patrão, ainda com aquela sensação indigesta. Barão, precisamos acertar o resgate da sua filha. Sim, ele sentiu o café da manhã voltar à garganta. Agora somos somente eu e Juarez. Melhor, pensou Enésio, menos a perder. Quanto querem? A questão, caro Lorde, é que não queremos ouro. Juarez formulou muito bem a frase que diria em seguida. Podia pôr tudo a perder. Ernesto e eu somos nômades. Temos sentido falta de uma terra própria. O barão franziu o senho, torcendo para não ser o que ele estava prevendo.
Queremos propriedades, resumiu Ernesto, sério. Terras nossas. Horas, tentou fingir naturalidade, mas a testa molhada denunciava o nervosismo. Se queriam se agregar às minhas terras na vassalagem, por que não disseram antes? O senhor não está entendendo, desafiou Ernesto com o olhar mortificado penetrando-lhe a alma. Queremos terras nossas, não queremos ser vassalos. Enésia não estava gostando nada daquilo. De quanto precisam? Uma casa, um quintal? Os outros dois riram. Sejamos francos, interveio Juarez. Queremos poder. Sabemos que o senhor tem uma segunda mansão adiante. Esqueçam, é o dote de Caroline. Juarez armou uma expressão de falsa condescendência. Se quer poupar o dote da menina, as chances de tê-la de volta para poder desfrutar do que possui são muito menores. Enésio sentiu-se sufocar. Ernesto tomou a palavra definitivo. Todo o leste da sua propriedade ou nada. Mas e a plantação de todo o leste? Repetiu impaciente. Então abriu aquele mesmo sorriso malicioso de quando vira Antonelli e a companhia da sua ilustríssima esposa nas noites em que eu me sentir sozinho. Enésio se sobressaltou, sentindo-se invadido. Aquela situação fugia do controle. Estão malucos? Exaltou-se. Pensam que me enganam. Podem estar mentindo. Não terem ideia de onde está Caroline. Estou começando a acreditar que são falsários aproveitadores. Ernesto sorriu, como se previsse aquela reação. Tinha uma poderosa carta na manga. Aí o senhor se engana. O senhor feudal cruzou os braços, encarando-os com ceticismo. Provem, desafiou com um sorriso precoce de vitória. Mas Ernesto riu por último. Baixou a cabeça num sinal de obediência e entregou ao barão um pacote que segurava desde que chegara. Enésio desembrulhou o papel barato improvisado que protegia o conteúdo. Um vestido leve de tecido nobre. Como? Não conseguia perguntar nada. Reconheceu imediatamente que aquela peça era da sua filha. De acordo, barão. Ernesto sorria, reconhecendo que vencera. Se nos dá licença, eu e meu criado vamos para a nossa mais nova mansão. Enésio observou-os partirem para o interior da propriedade, calado e surpreso, reconhecendo sua impotência completa. Não há outro jeito, reconheceu. Ajoelhada sobre o leito reservado para si, Caroline procurava por um dos únicos vestidos bons que trouxera consigo. Queria se banhar em algum rio e trocar de roupa, mas não encontrava sua melhor muda de roupa. Mal imaginava que naquela noite, enquanto adormecia no leito ao lado, o homem que tanto temia estava a pouquíssimos metros de distância, revirando a sua trouxa em busca de qualquer item que o ajudasse a convencer seu pai a aceitar seus serviços. Como desconhecia aquela possibilidade, a hipótese que lhe pareceu mais cabível ao sumiço foi: os malditos, esses ladrões! E rompeu mancando para fora do seu alojamento, tão neurótica que nem viu Bernardo à sua frente. Ele se desequilibrou com um encontrão, irritando-se mais com ela. Onde pensa que vai? Tenho contas a acertar. Com quem? Com quem? Imitou o zombeteira.
Com quem mais, senão esses mal... Bernardo tampou a boca dela a tempo. Ela gritou algumas palavras abafadas debaixo da mão dele, até conseguir empurrá-la para longe do seu rosto. Eles me roubaram. Bernardo cruzou os braços desconfiado. Não se iluda, Bernardo, eu sabia. Tudo o que sempre ouvi sobre eles é verdade, são os ladrões natos. Deixe disso, é claro que não a roubaram. Meu vestido sumiu e, coincidentemente, o melhor que eu tinha. Bernardo ergueu as sobrancelhas. Deve ter caído no caminho, talvez enquanto dormia em cima do cavalo. Sua trouxa ficou lá, pendurada. Caroline avaliou aquela possibilidade. Bernardo completou simplificando. E se é que alguém pegou, com certeza deve precisar mais que você. Continuou o seu sermão e ela pareceu profundamente entristecida. Pensa que minha vida será fácil daqui em diante? Ele se calou, cortando uma palavra ao meio. Caroline meneou a cabeça e continuou seu caminho, sem sinal de raiva em seu lento caminhar, apenas amargura. Seguindo uma trilha de terra batida cuidadosamente trabalhada, no interior da propriedade dos Mondevier, 2 homens desconhecidos seguiam com muitas risadas. Ernesto ia a cavalo, e Juarez o seguia a pé, sem reclamar de cansaço, nem demonstrá-lo. Sinta o cheiro da nova vida, Juarez! Exclamava satisfeito. Posso enxergá-la no horizonte. Referia-se à mansão que havia forçosamente participado da negociação com um argumento nada ignorável. Sabemos onde está sua filha. Agora, os 2 homens, de mãos vazias e coração mal intencionado, rumavam ao encontro de um novo status perante a sociedade. Aquelas terras agora pertenciam-lhes. Mas, diga-me, Ernesto, Juarez franziu a testa calculista, o que faremos com o amante da menina? O outro homem riu assombroso. Uma garota encantada por um homem é muito mais fácil de ser manipulada. Basta colocá-lo em perigo e ela faz o que a gente mandar. Juarez sorriu, compreendendo a frieza daquele pensamento. Ele sabia. Ernesto não pensava em deixar ninguém, além de Caroline, sair vivo daquela história. Ainda indignado, Enésio se sentava à sua poltrona favorita, com as 2 mãos na face, esfregando com força as bochechas. Digeria o preço que lhe vinha custando o resgate da filha. E se eu confiar na sorte? Tenho também meus homens à procura dela. Mas não eram treinados para aquilo. Ele mesmo sabia que foram enviados a qualquer lugar, sem embasamento algum de busca, pelo simples conformismo de acreditar que alguma coisa estava sendo feita. Suas esperanças estavam concentradas naqueles 2 homens.